né? O assunto Ítalo Santos ainda é um dos principais assuntos nos noticiários e a gente tem que trazer aqui para vocês, para os nossos espectadores, um pouco desses assuntos, desse assunto pesado. A gente sabe que é pesado, a gente sabe que é difícil e a gente tem que comentar. Por quê? Por que é que eu tenho que comentar sobre esse assunto? O Ítalo, ele foi acusado de... Houve novas acusações em relação a isso. No caso, é de que ex-funcionários deram entrevistas para o Fantástico, lá da Rede Globo, e disseram que ele contaram, né, que a casa dele era um local de movimentação de grandes quantias de dinheiro vivo e joias. Eles disseram que era comum ver malas, sacolas cheias de bens entrando e saindo do imóvel. Segundo esses relatos, ele e o marido, o Israel Nata Vicente, também tinham aí um controle rígido sobre os menores que viviam nessa residência, né? Era um total aí de 12 pessoas. Inclusive, esses menores tiveram a rotina escolar totalmente prejudicada, segundo essas denúncias, com muitas faltas. O Ítalo, como a gente sabe, é investigado desde dezembro de 2024 pelo Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração infantil e trabalho de menores. O caso ganhou repercussão nacional depois do youtuber Felca divulgar um vídeo que estava expondo esses supostos episódios de adultização e exploração de crianças ligadas a esse influenciador. E olha, ex-integrantes da chamada Turma do Ítalo, que é o grupo que participava desses conteúdos do Ítalo Santos, relataram episódios de violência envolvendo ele e o marido. A influenciadora Ayarla Souza contou que fez parte dessas gravações em 2020 e já havia denunciado atitudes dele. Ainda em 2020, o influenciador Eric Neto confirmou ter presenciado a discussão. Ele afirmou que Israel, como é conhecido o Euro, o marido dele, espancou o Ítalo sem se importar com a presença das crianças e relatou também ter sido agredido ao tentar defender o Ítalo. A gente tem um VT detalhando essas informações e a gente vai passar agora. Na última sexta-feira, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e adultização de crianças e adolescentes. Ex-integrantes da chamada Turma do Ítalo, grupo que participava dos conteúdos do paraibano, relatam episódios de violência envolvendo o casal. A influenciadora Ayarla Souza contou que integrou as gravações em 2020 e já havia denunciado atitudes do criador de conteúdo. Abre aspas. Eu não ia falar nada, mas como me pediram para falar, e já que eu fiz parte e presenciei, por isso estou vindo falar. Há 5 anos eu falei e não deu em nada. A polícia foi atrás para saber sobre a guarda da menina, Camilinha, e ele comprou com a mãe. Fecha aspas, relatou nas redes sociais. Segundo ela, a mãe da menina, então com 12 anos, permitia que a filha dormisse na casa de Ítalo e viajasse com o influenciador. A Ayarla também descreveu o episódio de agressão física entre Ítalo e o marido, episódio que a fez se afastar do casal. Ainda em 2020, o influenciador Eric Neto confirmou ter presenciado a discussão. Ele afirmou que Israel, conhecido como Euro, espancou o Ítalo sem se importar com a presença da criança e relatou ter sido agredido ao tentar defendê-lo. Para mais informações, acesse metrópolis.com. Lucas, é até complicado a gente falar sobre esses casos, Ítalo porque Santos quando e o marido, Israel o mundo Nata das Vicente, celebridades foram presos. se envolve com o mundo policial, a gente fica naquela corda bamba, porque a gente quer trazer aqui assuntos divertidos, a gente quer conversar, por exemplo, sobre a festa da Bruna Marquezine, mas infelizmente a gente sabe que no mundo das celebridades é muito mais comum do que a gente imagina a gente ter situações em que a polícia está envolvida. Mas esse caso, ele realmente tem chamado muita atenção. Você que convive diariamente com tão famosos, tem esse contato, você está vendo uma repercussão maior? No caso, os artistas estão se pronunciando sobre esse problema, afinal é um problema gravíssimo, né? Ele já existia há muito mais tempo do que o vídeo do Felca, mas você está sentindo que está havendo, de fato, uma tentativa maior de falar sobre isso? Com certeza, Rafa, eu tenho percebido isso com vários famosos. Esse vídeo, a gente sabe, né, o do Felca viralizou muito. Então, assim, os famosos estão sentindo a necessidade de não só comentar o assunto, não só falar sobre o Ítalo, que realmente é delicado falar sobre o Ítalo, porque existe uma investigação e a gente torce apenas para que essa investigação prossiga e consiga descobrir tudo aí, né, que precisa ser descoberto. Mas sobre o assunto, principalmente da adultização das crianças aí, os famosos estão se sentindo até mais confortáveis em falar sobre isso, né? Pais aí que têm as crianças, pais famosos que têm as crianças, muitas vezes que acabam sendo expostas nas redes sociais,
ou que eles fazem a opção de não expor os filhos nas redes sociais. A gente sabe de vários casos aí, e eles vêm falando bastante sobre isso. Outro dia eu vi a Cláudia Leite falando, a Ivete Sangalo fala, eu até acho que contei aqui, né, que a Ivete Sangalo, ela tem uma opção de preservar o máximo possível os filhos dela, ela sempre fez isso. O filho dela, que parece um adulto ali, o Marcelinho, ele tem 15 anos só, então tem todo o controle em volta dele. Na própria gravação ali do DVD dela, que tinha muita imprensa, tinha um segurança com ele. Por quê? Porque é isso, porque precisa preservar a criança mesmo, ela precisa estar segura ali, ele ainda é uma criança para poder, né, dar entrevista e falar sobre isso. E eu tenho visto os famosos cada vez mais se posicionando sobre isso. E eu acho importante quando um assunto viraliza, e mesmo que seja para o lado policial, que é um lado que a gente não gosta de falar, a discussão é sempre válida. Então, quando vai para pessoas famosas que têm voz, que têm alcance, que influenciam outras pessoas, esse assunto vai chegar em mais pessoas. Então, eu apoio, acho importante que os famosos realmente se manifestem sobre esse assunto, Rafa. Isso com certeza ainda vai durar muito e principalmente vai trazer outras discussões. Falo isso porque a influenciadora que foi adotada pelo Ítalo Santos, a Camilinha, ela se pronunciou pela primeira vez desde que ele foi preso. Ela decidiu defender o Ítalo e não foi somente ela. A mãe dela também disse que não viu nada demais nessas gravações feitas pelo influenciador. A Camilinha, ela falou com o Domingo Espetacular, da Record, e garantiu que nunca foi alvo de exploração por parte do Ítalo. A Camilinha disse que sofreu de vê-lo preso e que, para ela, as roupas curtas que ela usava nos vídeos, que estão sendo aí alvo do Ministério Público, eram normais. A mãe da Camilinha também se pronunciou e disse que nunca viu nada demais nesse conteúdo que é produzido pelo Ítalo. E isso traz de volta aquele assunto que nós tratamos na sexta-feira, de que muitas vezes o que é que acontece? São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e recebem ali 2, 3 mil reais, como também foi mostrado por reportagens aqui do Metrópolis, e que, de fato, você está numa situação ruim na sua vida, você recebe uma ajuda financeira, você recebe, né, um celular, um iPhone. Muita gente esquece de que dá para pagar um valor e cometer também um crime, e é isso que está sendo investigado. Então, é interessante a gente trazer esse assunto à baia e não esquecer de que, sim, celebridade é divertido, celebridade é falar sobre festas, mas celebridade também é um assunto sério quando envolve esse tipo de assunto. E aí eu volto no que eu estava falando sobre a importância de pessoas famosas falarem mais sobre esse assunto, porque é isso, porque às vezes o pai e a mãe, quando eles estão numa situação ali de vulnerabilidade, eles não percebem o que pode estar acontecendo, né? Para eles pode ser simplesmente uma oportunidade ali para a família. E é um assunto muito sério, porque não é uma oportunidade, não é algo que não deve ser discutido. Então, quando a gente discute bastante, quando a gente coloca esse assunto na roda e a gente traz também para um programa de fofoca, para falar sobre isso, a gente está espalhando o que precisa ser discutido ali. Essa mãe, né, e essa suposta vítima ali da situação, talvez ela não tenha percebido mesmo na época a gravidade disso tudo. Então, quando a gente fala, vários pais podem estar assistindo e ficarem atentos a situações semelhantes, a situações que possam colocar os filhos ali em risco, né? É isso, Lucas, mas é isso. Vamos tratar desse assunto, falamos aqui da parte séria, vamos falar agora